Nas 2 semanas anteriores nós considerámos este tema de alegria, tristeza. E começámos pela tristeza. Semana passada considerámos já alguns aspectos de alegria. Os irmãos lembram-se das parábolas da alegria que nós encontramos no Evangelho segundo Lucas. Depois vimos também do gozo, o gozo que Deus nos dá, que sobrepõe-se a tudo aquilo que podem ser as nossas tristezas. Gozo na Escritura não é mera alegria, não é só alegria pontual, é alegria que permanece, não é? E é interessante porque a alegria é um fruto, ou um dos aspectos do fruto do Espírito. Vamos ver em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. E no 22 e 23 tem os vários aspectos do fruto do Espírito. Há quem diga frutos do Espírito. Não é aquilo que está na Escritura. Fruto, mas não frutos. É singular e não plural. E porquê? Porque se fosse frutos do Espírito, plural, queria dizer que nós poderíamos ter uns e não ter outros. Mas como é o fruto do Espírito, ou seja, quando o Espírito vem a nós, ele procura implementar esse fruto. E esse fruto tem uma variedade de sabores aqui, uma variedade de aspectos. Ou seja, o Espírito do Senhor não quer que nós tenhamos apenas amores. Quer que tenhamos o quê? Amores, gozo. Algumas traduções têm alegria, não é o melhor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E estes são 9 aspectos do fruto do Espírito. Domínio próprio é a temperança, não é? É aquela capacidade de nós sermos capazes de controlar as nossas paixões, os nossos desejos que não são corretos, não é? Temos desejos que são bons, que são naturais, que nos fazem bem, que são da constituição do ser humano. Deus fez-nos assim, com alguns desejos, mas é a questão de um desejo que é descontrolado, que é fora do plano de Deus, não é? Então temos fruto do Espírito, amores, e logo a seguir vem gozo, alegria. Alegria que extravasa. Alegria naquele contexto que Jesus falava aos seus discípulos, não é? Que queria que eles tivessem este gozo. E esse gozo iria permanecer na medida em que os discípulos estivessem e permanecessem ligados a Jesus, não é? Então, fruto do Espírito. Vamos ver alguns textos bíblicos que mostram exatamente essa alegria que foi sentida em determinadas ocasiões. Uma dessas passagens está em Neemias. Há várias. A Escritura é muito rica em textos que mostram realmente a alegria. Ora, Esdras, Neemias, Ester. Então, Neemias capítulo 8. Neemias foi o construtor das muralhas, não é? Da cidade, das muralhas, das portas, procurando de novo restaurar os muros da cidade, porque uma cidade que estava murada e com muros que eram elevados, era uma cidade protegida, não é? Mas por causa daquilo que tinha acontecido, a cidade foi invadida, os muros foram queimados, o templo foi destruído, então agora havia
que dar lugar exatamente a essa restauração que passava então pela reconstrução dos muros. E quando isso aconteceu, quando essa tarefa tinha terminado, então foi motivo para quê? Para as pessoas se juntarem e procurarem chegar ao Senhor. Neemias capítulo 8, os primeiros versículos, para vermos o contexto. Capítulo 8, versículo 1 e 2. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está a fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim. E estavam em pé junto dele, à sua direita, vários. Estavam ali, à sua volta. Vamos passar um pouquinho mais adiante agora, ao versículo 8. Assim leram no livro da lei de Deus, distintamente, e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis nem choreis. Pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Isso significa que nós, num dia que é santo, não nos podemos entristecer. Às vezes acontece que vêm situações à nossa vida, mesmo nos dias santos. E o que é um dia santo? A Igreja Católica faz muito esta diferença, dia santo, dia comum. O que é um dia santo? É aquele que é consagrado ao Senhor. Pode ser ao domingo, pode ser à semana, não é? Ainda que, no entendimento do povo judeu naquela altura e de hoje, podemos dizer que o dia santo é o domingo, é o dia do Senhor e, eventualmente, aqueles outros dias também que possam ter alguma conotação direta com algum momento. Por exemplo, o dia de Natal não é um dia que nós encontremos na Escritura, mas quando acontece no nosso calendário, para nós é um dia santo também, não é? A Páscoa é sempre um domingo, já é por si um dia separado, não é? Mas isso não é a parte mais importante. A parte mais importante é que durante anos e anos, este povo que esteve no cativeiro, que chegou, alguns deles, a Jerusalém, que viram como as muralhas estavam derrubadas, os muros queimados, naturalmente ficaram muito tristes com tudo aquilo. E traziam ainda aquela marca em si mesmos de um cativeiro, de uma opressão, de terem sido humilhados por outros povos e levados cativos. Estando agora de volta, certamente que era um tempo de regozijo, mas os irmãos lembram-se também, durante todo aquele tempo em que estiveram atarefados a construir, houve alguns que se quiseram intrometer para que a construção não fosse levada para diante. Nomeadamente quem? Tobias
e Sambalate, lembram-se? Esses reagiram, esses procuraram desanimar, desencorajar, até fazer troça deles que estavam a construir o mundo. Isso vem aí, uns animaizinhos durante a noite e derrubam tudo, como que desvalorizando. Mas eles continuaram ali e acabaram por chegar a um ponto em que uns trabalhavam e outros ficavam de guarda com a sua espada, não é? Porque aquela obra já não estava a ser ameaçada pelo exército invasor, mas pelos israelitas por dentro, não é? E quando a obra chegou então ao fim, havia aquele clima de alguma tristeza, de ainda algum peso, mas isso era para ficar para trás. Isso já pertencia ao passado. Aquele agora era o momento para se alegrarem, não é? E vejam, o povo quando começou a ouvir, o povo tinha sede de ouvir a palavra. Esdras foi nesta altura o homem escolhido por Deus como sacerdote e levita para fazer a leitura. E é interessante o que ele diz aqui no versículo 3, desde a alva até ao meio-dia. E a alva, que horas aponta? Era o amanhecer, 6 da manhã, vamos supor, 6 da manhã. Então, das 6 da manhã às 12, 6 horas a ler o quê? O livro de Moisés. E o livro de Moisés qual era? Poderia ser Deuteronômio, poderia ser até Êxodo, não é? Deuteronômio, aqueles livros, porque o livro de Moisés, quando se falava em Moisés, era o Pentateuco. E isso era aquilo que eles ainda tinham. Então, não sabemos exatamente tudo o que foi lido, mas seguramente alguma coisa que tocou, E reparem, a leitura dos livros de Moisés era para lhes trazer à memória o quê? Tudo aquilo que Deus tinha feito, sobretudo no Egito, com coisas tremendas, não é? E esse Deus que fez essas coisas tremendas, com o seu povo em gerações anteriores, estava ali presente com eles, não é? Então, por isso mesmo, eles ouvindo as palavras, choravam. Vejam no verso 9, no final do verso 9, é muito interessante. Já aconteceu com os irmãos? Este é dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Os irmãos já choraram com uma pregação, já choraram com uma leitura bíblica, já choraram com simplesmente ouvirmos a palavra do Senhor. Às vezes no nosso tempo devocional, aquele texto toca-nos, o Senhor fala-nos. Nós estamos no tempo de culto e sentimos mesmo a mão do Senhor a tocar na nossa vida, a suavizar-nos das nossas mágoas, das nossas tristezas. A palavra de Deus é isso mesmo, meus irmãos. Ela vem e traz esse conforto, traz essa alegria também, não é? Vamos ver outras passagens e momentos em que nós estamos tristes porque a culpa é nossa. Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32. Vou ler o capítulo todo, não é grande, dá para ler e vermos bem como Davi se sentia em determinado momento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Desde logo lembrar que a palavra bem-aventurado na Escritura tem o significado de feliz. E feliz traz consigo o quê? Alegria, não é? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim,
o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a culpa do meu pecado, pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti. A tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo. Preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. E vejam, meus irmãos, Davi escreveu isto num contexto em que ele estava a reconhecer e a sentir o efeito do seu pecado. Davi é indicado na Escritura como sendo um homem segundo o coração de Deus. O rei, como nunca Israel teve, nem iria ter. E é interessante que Jesus até é desejado como sendo um rei à semelhança de Davi. Tal fora a marca que Davi deixou no seu reinado e diante do povo. Mas um homem que também era pecador. E que a dado passo cometeu um pecado sério, e depois desse pecado sério cometeu outro, também sério. O adultério com Batseba e depois a morte indireta do seu marido deixou Davi com as mãos ensanguentadas. Ele pecou. E diz aqui no verso 3, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Davi, durante o dia, sentia exatamente o peso do seu pecado. Mas quando chega ao verso 5, ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ele arrependeu-se. Meus irmãos, o que é isto de confessar? Quando nós confessamos a Deus, estamos a dizer a Deus o que é que fizemos. Porque Deus não sabe, não é? Deus sabe. Então, por que confessar se Deus já sabe? Porque se arrependeu e o arrependimento estava a falar com Deus. É isso. É que confessar é reconhecer, eu fiz mal. E a confissão traz associada também o arrependimento, não é? E quando nós fazemos isso? Aliás, no Novo Testamento, nós encontramos exatamente em 1 de João essa indicação, não é? Se nós confessarmos a Deus o nosso pecado, Ele é justo, não é? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Confessando o nosso pecado a Deus. E quando isso acontece, os irmãos, vejam o verso 1. Feliz ou bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A ideia de cobrir aqui não é encobrir. É cobrir, de tal modo que ele não se vê mais, não está mais entre nós e Deus. E, segundo o Antigo Testamento, como é que este pecado era coberto? Através do sangue dos animais. No Novo Testamento, nos dias de hoje, como é que esse pecado é coberto? Através do sangue de Jesus. Não é? E o sangue de Jesus cobre e limpa o nosso pecado. Não é? Vamos ver o Salmo 51.
outro salmo de Davi, onde ele expressa com muita franqueza diante de todo o povo. Os irmãos, não esqueçam que os salmos eram cânticos, que eram cantados. Davi cantava, mas depois o povo cantava também. E ao expressar isto e ao cantar publicamente, Davi está a confessar o seu pecado não apenas a Deus, mas também ao povo, não é? E como é que o povo iria olhar para Davi? Afinal de contas, o nosso rei é imperfeito, é pecador. Mas Davi expôs-se a isso porquê? Porque ele precisava, sobretudo diante de Deus, de ter a sua consciência tranquila. E quando a nossa consciência está tranquila diante de Deus, também acaba por estar diante dos homens, não é? O Salmo 51 é fantástico, não é? Vale a pena lê-lo no seu conjunto, embora seja o versículo 12 que eu vou ler primeiro e chamar a vossa atenção. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Restituir significa o quê? Eu já tive, perdi e agora quero recuperar. Torna a dar-me. Então, meus irmãos, notem isto e nós vamos ler e quero que os irmãos fiquem bem com isto. O nosso pecado, quando nós crentes cometemos pecado, isso não significa que perdemos a salvação. Mas perdemos o quê? A alegria e perdemos a comunhão com o Senhor. O pecado faz uma barreira. Não perdemos a salvação. Isto estou a considerar a questão de que não é alguém que se torna um apóstata, não é? Que nós encontramos na Escritura. Portanto, à parte disso, digamos, falando de nós, comuns mortais e comuns cristãos, nós procuramos servir ao Senhor e ter uma vida santa, perfeita, mas quando nós pecamos, não perdemos a salvação, mas perdemos a comunhão com o Senhor, perdemos a alegria, perdemos bênçãos também. Vamos ver o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mau diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e afasta todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E ficamos por aí. Alguns apontamentos breves. Em primeiro lugar, ele clama por compaixão. Compaixão, segundo a sua benignidade e também segundo as suas muitas
misericórdias. E estas duas características de Deus, benignidade e misericórdia, é aquilo que nos segura no nosso relacionamento com Deus. Deus é benigno, quer dizer que em Deus não existe mal algum, em Deus só existe o bem, e por causa disso também leva, podemos dizer, à santidade de Deus, à perfeição. Mas também por causa disso, e em consequência disso, Deus tem que ser justo. E aquilo que está errado, aquilo que é pecado, Deus não pode deixar de castigar. E se nós, porventura, não recebemos mais diretamente o castigo de Deus, é tão somente por causa da sua misericórdia. Misericórdia. Compadece-te de mim, tem compaixão de mim. Segundo a tua benignidade, segundo a tua misericórdia. Lava-me completamente. E depois chega ao verso 4 e ele confessa, contra ti somente pequei. E eu pergunto, ele não pecou contra Urias também? Não pecou contra Batseba? Foi só contra Deus? Quando nós fazemos mal a alguém, o nosso pecado é só contra Deus? Aquilo que nós fazemos, quando é pecado, afeta outros, e podemos dizer que não basta nós irmos a Deus e pedir perdão por aquilo que nós fizemos contrariamente à lei de Deus. Temos que ir também a esse a quem nós ofendemos, a esse a quem nós prejudicamos e procurar acertar as nossas contas com essa pessoa. O outro mandamento é Uhum. não levantar falsos testemunhos. Sim. Não é contra Deus, É contra o próximo, sim. É. E a lei é de Deus. E é isso que eu creio que Davi tem em mente e que nos traz aqui. Mesmo quando nós fazemos alguma coisa contra os nossos irmãos e que depois vamos ter com eles e resolvemos e limpamos, continua a estar uma ofensa diante de Deus. E portanto não basta, vamos supor que eu tenho uma questão com um dos irmãos aqui e ofendi, magoei. Nas palavras de Deus, eu pequei. Eu vou ter com esse irmão, peço-lhe perdão, explico-lhe qual foi a situação, peço perdão e nós cumprimentamos e o assunto fica resolvido. É suficiente? Sim. Pronto, mas eu digo, nessa altura ainda não fiz isso. Digamos, este só ir junto do meu irmão e pedir desculpa. Isso é suficiente? Não podemos esquecer de, entre nós e Deus, há ali uma barreira. E essa barreira foi por causa da ofensa que nós fizemos. E nós temos que ir também pedir perdão a Deus. Colocando as coisas de outro modo, não basta se eu ofendi alguém, se eu tratei mal alguém, apenas pedir perdão a Deus. Eu tenho que ir ter com a pessoa ofendida. Aliás, é isso que Jesus ensina no Evangelho, não é? Se tens alguma coisa contra teu irmão e estás a trazer a oferta ao altar, o que é que ele diz? Deixa a oferta aí, vai primeiro com o teu irmão, reconcilia-te com ele e depois disso então vem. Ou seja, Deus não é egoísta ao ponto de querer que nós primeiro nos reconciliemos com ele. Confessemos o pecado a ele. Mas nós temos um problema ali para resolver com o nosso semelhante. E esse tem que ser resolvido. Não é? Não basta nós descartarmos, digamos, o peso que tínhamos. Eu já confessei a Deus, não importa. Meu irmão está ofendido. Olha, arranje-se, resolva. Porque eu já confessei a Deus. Esta é uma saída fácil, não é? Eu digo fácil. Porque é mais fácil nós confessarmos a Deus do que às vezes irmos ter com o nosso irmão a quem ofendemos e procurarmos resolver o problema. Mas quando isso acontece, Deus também fica à espera que a gente possa fazer esta. Exatamente. Vai lá. E depois, quando tiveres isso resolvido, então eu limpo aqui, não é? É isso. É aquilo que se entende das palavras de Jesus, não é? Deixa aí a tua oferta no altar,
vai com o teu irmão, reconcilia-te, resolve. Se ele não te ouvir, então chama outro ou 2 outros para ir. E se ele ainda assim não te quiser ouvir, então estás, por assim dizer, liberto disso. Porque tu tentaste, fizeste o que era possível, não é? Então, digamos, é este espírito de reconciliação, de entendimento, não é? Sim, sim. Já não podia falar com Urias. E nesta altura, com Batseba, também já tinha resolvido o problema, não é? Nesta altura, o que ainda permanecia era contra Deus. Exatamente. Não é? E temos que ver sempre o contexto da frase, não é? Em que estamos. Verso 10, 11 e 12. É, para mim, a centralidade de conselho que nós podemos tirar aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Como é que tem a vossa tradução? Reto. Inabalável. É mais essa a ideia. Ou seja, um espírito instável é o quê? É o espírito que nos leva, tem a ver connosco, é a nossa forma de estar, é o espírito que nos leva agora a fazer uma coisa, a fazer o bem e a seguir fazermos o mal. É um espírito instável. Quando diz espírito reto, é no sentido de que seja um espírito certo, correto, fazendo o que é bem, mas fazendo o que é bem constantemente, com permanência, com estabilidade, não é? Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Renova, vejam. Ele já teve, mas perdeu. E foi tremendamente afetado. Às vezes, meus irmãos, nós, na altura, deixem-me dizer, no fogo, por assim dizer, do momento, nós fazemos alguma coisa que não é reto, que tem consequências, mas nós fechamos os olhos a essas consequências. E quando colhemos aquilo que semeamos, então damos conta de que a colheita é amarga. Que não valeu a pena aquele momento em que nós dissemos ou fizemos aquilo. Que até sabíamos que era errado. Davi sabia perfeitamente que ao deitar os olhos para Batseba e ao chamá-la, que estava a cometer um erro. Ele sabia. Sabia também perfeitamente que ao dar ordens para que Urias viesse para casa e se juntasse com a sua mulher, era para cobrir aquilo que ele tinha feito. Davi sabia que depois de Urias não ter aceito e o ter mandado para a frente da batalha, com indicação expressa, deixai-o morrer, não é? Que ele estava a pecar. Então ele sabia isso. Mas reparem, meus irmãos, às vezes a nossa tentação é esta. Fizemos uma coisa errada, não temos coragem de a assumir, continuamos a fazer outra coisa errada para tentar cobrir aquela e vamos de mal a pior. Estava a fazer Davi. Exatamente. Se o profeta não fosse ter com ele, você Continuaria, não é? Mas agora Deus não interveio através do profeta. Deus intervém até nós temos a nossa consciência, digo eu, temos a nossa consciência que nos move a levar a reconstruirmos com o nosso amigo, o nosso vizinho, ou então a reconciliarmos com nós próprios. É importante estes dois aspectos. Temos a consciência, não é? Que nos acusa, que nos mostra, mas também temos às vezes amigos, temos a palavra do Senhor, temos a pregação, temos o ensino, alguma coisa que nos mostra aquilo que o profeta Natã mostrou a Davi, naquela altura, não é? E que faz o alerta, não é? É o Espírito do Senhor em nós. Mas às vezes nós até queremos abafar o Espírito, e a voz do Espírito em nós, não é? E não queremos ouvir nada nem ninguém.
E, meus irmãos, quando isso acontece, nós só vamos de mal a piores. Só vamos de mal a piores. O que nos vale é o quê? A benignidade e a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. O que seria eu sem a misericórdia do Senhor? Não sei o que se passa com os irmãos, não é? Mas podem dizer, não é? O que seríamos nós sem a misericórdia do Senhor? Finalmente, então, aliás, o verso 11, não me lances fora da tua presença. Davi estava a sentir isso, não me lances fora da tua presença. Restitui e não retires de mim o teu Santo Espírito. É interessante. Não podemos ficar com a ideia, porque essa é errada, que o Espírito Santo apenas veio na altura de Pentecostes. E eu já lá vou. No Antigo Testamento, em algumas situações, o Espírito Santo também foi dado. E foi dado para quê? Para capacitar. E concretamente no caso de Davi, ele foi ungido, recebeu o Espírito do Santo para quê? Para ele poder governar segundo a vontade e orientação de Deus. E é isso que Davi está a dizer aqui. Nesta altura, o Espírito Santo não foi derramado sobre todo o povo judeu, de modo nenhum. Foi derramado sobre alguns, foi dado a alguns. E Davi está a sentir isso, está a dizer isso. Não retires de mim, ó Deus, o teu Santo Espírito. Quando nós chegamos ao dia de Pentecostes, então o Espírito Santo vem sobre a sua igreja, sobre o seu povo, não é? E por isso mesmo a irmã Gracinda disse, e muito bem, nós temos o Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo hoje acusa-nos e alerta-nos e encoraja-nos, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, a nós individualmente, não é? Porquê? Porque, de facto, quando nós somos crentes, então temos esta intimidade, esta ligação com o Senhor, recebendo o Espírito, não é? E ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Vamos ver algumas outras passagens de encorajamento, ainda no livro de Salmos. O livro de Salmos é riquíssimo em termos de cânticos de alegria, não é? Salmo 95. Salmo 95, de 1 a 3. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos de louvores. Porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande acima de todos os deuses. E depois iria continuar por aí fora. Mas estes versículos aqui. Vinde, cantemos com monotonia, com tristeza, com desânimo. Cantemos só para os outros verem que nós temos a abrir a boca. Ou isso, será que aquilo que eu estou a dizer às vezes acontece connosco? Vinde, cantemos com alegria. Quando nós estamos a cantar, podemos não conhecer bem a letra, ou até talvez não simpatizar com aquele cântico. Mas, meus irmãos, se é um cântico de louvores, vinde, cantemos com alegria. Os irmãos sabem que, quando nós estamos a cantar, nós esquecemos os nossos problemas. Quando nós estamos a cantar, a nossa alma exulta no Senhor. Quando nós estamos a cantar, o nosso cântico chega ao trono da graça de Deus. E como é que chega lá? Distorcido, com desânimo. Às vezes, eu não sei o que se passa com os irmãos, mas quando nós estamos a cantar, devemos pensar muito bem na letra que estamos a cantar. E a letra por si deve dizer-nos alguma coisa. E às vezes nós cantamos, e vamos fazer, vou pedir que os irmãos façam essa experiência hoje, no culto, quando nós estivermos a cantar.
Eu sei quais são os cânticos, já foram ensaiados, preparados, mas quando estivermos a cantar, os irmãos pensem na letra. E pensem se realmente estão felizes com aquilo que vão cantar. Se aquilo expressa o vosso sentir naquele momento. Pastor, mas às vezes estou a cantar e estou alegre lá no canto. É isso mesmo, é isso mesmo. O cântico faz isso. Mas isso não são lágrimas de tristeza, pois não, minha irmã? De alegria. De alegria. Porque nós sabemos que Deus se alegra com o louvor dos nossos lábios, não é? Mas nós também nos alegramos. Eu já tenho dito aqui, e é a minha convicção, venha o teólogo que vier, se não me demove desta convicção. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa do nosso cântico. Deus não precisa das nossas orações. Nós precisamos. Ainda que o louvor seja para Deus, e não pode ser para nenhum homem, nós louvamos ao Senhor porque Ele é digno de todo o louvor, mas porque isso nos faz bem. Se nós cantarmos bem ou mal, se nós cantarmos com alegria ou tristeza, os irmãos acham que a natureza de Deus muda? Não, Ele é aquilo que é. Mas a nossa natureza e a nossa comunhão com Deus muda? Muda, com certeza. Diz o povo, não é? E também é válido aqui. Mas quando nós que estamos a cantar, louvando ao Senhor, e é isto, meus irmãos, eu pedia que, isto é uma questão de orientação. Mas quando nós estamos a louvar ao Senhor, quando nós estamos a fazer alguma coisa na casa do Senhor, devemos pensar isto primeiro. Deus está aqui. Deus está aqui. E se Deus está aqui, Ele não pode olhar para mim e ver-me como um hipócrita. A cantar, a louvar, seja aquilo que fores. Ele sabe da minha genuinidade, sabe daquilo que eu sou. Não adianta esconder. Segundo, porque o que nós fazemos aqui é para a nossa edificação. Culto, eu tenho dito isso muitas vezes, culto vem de cultivar. Nós estamos a cultivar a nossa fé, a cultivar a nossa comunhão com Deus, do mesmo modo que alguém que semeia uma planta, não é? Põe a semente lá, vem uma planta, quando essa plantinha vem, ele vai cuidar dela, vai regar, vai tirar as ervas daninhas. Assim nós fazemos também no nosso culto, tiramos as ervas daninhas da nossa fé. Tiramos as teias de aranha da nossa cabeça em termos de doutrina, seja daquilo que for. E a nossa comunhão é revigorante. Leva-nos a chorar. Choremos. Leva-nos a refletir naquilo que nós fizemos. Reflitamos. Mas que isso leve aqui a mudança da nossa vida. O Evangelho tem a ver com mudança, tem a ver com transformação. E, meus irmãos, eu alegro muito quando alguém entra por aquela porta, está aqui no culto e sai daqui transformado, sai daqui porque alguma coisa tocou na sua vida. O Evangelho é isso, o culto é para isso. E nós às vezes perdemos, e perdemos tanto, quando estamos aqui, estamos distraídos com outras coisas. Então, meus irmãos, é esse esforço de concentração, de objetividade, de comunhão com o Senhor, de sentir a sua presença, que nós precisamos de fazer, de deixar que isso aconteça quando estamos aqui. Não é? Apresentemos-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos de louvores. Porquê? Porque Deus é grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não há outro Deus. Eu não terminei. Tenho aqui algumas outras passagens que ficarão para outra altura e voltaremos, porque de facto, salmos de alegria, cânticos de alegria. Já agora os irmãos lembram-se o que é que o anjo trouxe e anunciou? Eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que são para alguns escolhidos, são para todo o povo, chegaram até nós, pela graça de Deus. Vamos fazer um breve intervalo.